Muito boa tarde, saudações rubro-negras a todos vocês que estão ligados no Elano canal Fla Champion. Você que não é inscrito, se inscreva. Você que não conhece, passe a conhecer o meu trabalho aqui no Elano canal Fla Champion. Muito boa tarde, saudações rubro-negras a todos vocês que estão curtindo aí o seu final de semana, né? Logo mais às 19 horas teremos aí um compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo, após vitória importantíssima, né, contra o Tolima, né, por 1-0, o Flamengo fez o preparativo em São Paulo e já está em Santos para enfrentar a equipe do Santos lá na Vila Belmiro, tá certo? Todos os ingressos já foram esgotados, né? Mas eu quero aqui complementar esse vídeo, claro e evidente, trazendo muitas informações e notícias, né, sobre o clube mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Você que não conhece o trabalho aqui nesse canal, eu peço encarecidamente que você venha se inscrever. É de graça, é gratuito e você não será cobrado nada por isso. Você, debaixo do visor, você vai ver o nome que está em vermelho escrito inscreva-se. Você toca nele e do lado vai aparecer o sino das notificações, a qual você vai escolher a opção todas. E é necessário, meus amigos, que para você ser notificado sobre vídeos novos e entradas ao vivo através de live, é necessário que você venha fazer a inscrição por completa, tá certo? Além da inscrição e ativação do sininho, é necessário você deixar aquele like e o comentário abaixo no vídeo, tá certo? Meus amigos, nessa viagem do Flamengo para o estado de São Paulo, né? Os dirigentes do Flamengo ali, os homens responsáveis pela compra e venda de jogadores, estão ali na capital, né? Enquanto o time já está em Santos. O Bruno Spindel, né? O Bruno Spindel e o Marcos Braz estão em reuniões, né, com empresários para tratar sobre duas prováveis contratações do Flamengo para o restante do meio de ano que temos, né, de competições. O Flamengo está aí vendo diretamente com o jogador Endel, né, uma possível uma possível contratação, né? Embora o jogador tenha contrato, tá certo, com a equipe do, deixa eu dar uma olhada aqui, com a equipe do Zenit, né? Mas o Flamengo está tratando essa negociação próprio, né, com o jogador, porque o jogador tem um mecanismo, né, da FIFA que facilita a saída do mesmo do clube, né, até que a situação dos dois países se resolvam, né? E o Flamengo está com grandes expectativas acerca do nome do Endel, né, que é volante, que chega aí, né, para suprir o vazio que vai já está sendo deixado pelo Andreas, né? E o time também do Flamengo está aí com o fim de contrato do Ilharão, né? E é uma incógnita, é uma incerteza se o Ilharão vai permanecer no Flamengo ou não, tá certo? E além do Wendel, o Flamengo já está também em conversa aí também com o Wallace, né? Que pertence ao Udinese, tá certo? O jogador está aí na mira também do Flamengo e é um jogador que pode também agregar e muito, né, ao meio de campo do Flamengo. O Flamengo, na minha opinião, meus amigos, eu concordo que o Flamengo precisa dessa reformulação, entendeu? Porque a gente vê que jogadores que renderam em 2019 não estão rendendo no ano de 2022, né? Por conta até também da idade, né? E precisa de respirar esses novos ares. Essa aqui é a verdade, tá certo? Essa notícia, né, sobre o Wallace foi trazida pelo Júlio Miguel Neto, tá certo? E é uma notícia muito importante, né? Porque vê que o Flamengo está em busca aí de novos reforços, né, para
preencher aí a ida, né, do Andréas, e também com o fim de contrato aí de Diego Ribas, fim de contrato também do Ilharão, né? O Flamengo precisa ter peças de reposição, inclusive de jogadores mais jovens, para suprir esse meio de campo, tá certo? Mas, meus amigos, outra situação aqui, outro meio de campo, né? Que eu vejo ali, tudo no meio de campo tem uns nomes diferentes, né? Volante, primeiro volante, segundo volante, mas o Flamengo ainda está na novela ainda, meus amigos, do Arturo Vidal, né? O que acontece? Tem um clube argentino aí, o Boca Juniors, está fazendo proposta, né, para atrapalhar os projetos do Flamengo, que é ter aí o Arturo Vidal na composição do elenco, tá certo? O que acontece? O técnico do Boca Juniors, né, o Batalha, que é o nome do técnico lá, pediu a contratação do jogador, tá certo? E de acordo com o periódico Olé, tá certo? O Boca Juniors formalizou uma proposta de 1 ano, e se caso o jogador alcance metas pré-estabelecidas mediante contrato, seria renovado por mais 1 ano, tá certo? O Flamengo, meus amigos, vem aí com um contrato mais gordo, né, no modo de falar. O Flamengo já tem proposta, no caso, de 2 anos, né, pelo trabalho do jogador, até 30 de junho de 2024, e com a possibilidade de renovar por mais 1 ano, tá certo? E o que pode atrapalhar um pouco, meus amigos, é a questão do salário, né? O Flamengo faz uma proposta um pouco aí, um pouco abaixo, né, do que o jogador, um pouco não, né, baixíssimo, longe do que ele ganhava ou do que está ganhando ainda lá na Inter de Milão, né, que é um dinheirão, meu irmão, é um dinheiro mesmo absurdo. Se eu não estou enganado, é 3 milhões que ele ganha lá na Inter, né? E ele vai ter que vir para o futebol sul-americano, sabendo que ainda tem mercado lá na Europa, mas o jogador ultimamente tem feito aí juras de amor ao nosso Flamengo, né? Mas tem outros clubes aí da América do Sul interessados na aquisição do jogador. E a gente trouxe até uma informação nos últimos vídeos de que o Botafogo estava fazendo uma proposta aí melhor do que a própria proposta, né, do Flamengo na questão salarial, né? Mas o Flamengo realmente tem que viver essa novela, tem que viver esse drama de ter jogadores aí que tem sentimento pelo clube, mas acaba aí caindo em maus lençóis com relação aí à espera, né? O Flamengo ainda está aguardando o jogador se desvencilhar da Inter de Milão, né? O clube italiano ainda não formalizou de vez a rescisão ali contratual do jogador, né? Porque o jogador ainda tem contrato ainda com o Arturo Vidal até o meio do próximo ano. A equipe italiana quer enxugar a folha salarial, quer trazer jogador mais jovem, né, para compor o seu elenco, tá certo? Mas vamos aguardar. Eu particularmente espero que nós tenhamos aí um último capítulo aí dessa novela favorável ao Flamengo, né? O Arturo Vidal é um jogador de 35 anos, mas é um jogador que chega aí, que poderia chegar, né, para jogar por mais uns 2 anos ou até mais, né, dependendo aí da conduta e da conduta de compromisso do jogador, e também com relação à sua questão física, né? Se o jogador é um jogador comprometido, né, com a sua saúde física, o jogador tem muito a render ainda no futebol sul-americano, inclusive no Flamengo, tá certo? Não vamos aguardar, mas vamos mudar de assunto. Temos aqui um assunto, meus amigos, falando ainda sobre jogadores, né? Há um nome que está sendo especulado também no Flamengo, é o nome do Gustavo Scarpa, né, do Palmeiras. O jogador já
deixou bem claro que não quer permanecer no clube, não vai renovar com o clube paulista. E o nome do jogador ele é bem já foi especulado no Flamengo e volta novamente a ser especulado, né? Há uma possibilidade muito grande que, além do Wendel e do Wallace, possa haver também, né, dentro dessas reuniões aí, o encontro dos dirigentes rubro-negros aí com o empresário do Gustavo Scarpa, né, para tratar também de uma possível aquisição do jogador. Eu particularmente, meus amigos, eu vejo que o jogador ele é um jogador que ele é raçudo, né? Um jogador que ele pode agregar em muito ali no meio de campo, é um jogador que é fazedor de gols também, tá certo? Deixa a sua opinião se você contrataria o Gustavo Scarpa para o Mengão. Deixa abaixo o seu comentário é muito importante, de grande valia para o Elano Canal Fla Champion, tá certo? Outra coisa também, meus amigos, que eu quero falar aqui é que o Flamengo, né, por conta aí de metas, né, sempre há essa questão de metas, está sendo aí, vamos dizer assim, obrigado, né, a vender jogadores aí tanto para secar os gastos e também quanto para alcançar metas, né, porque o Flamengo aí tem que cumprir uma meta orçamentária de 120 milhões em vendas de atletas e de atletas, né? E o Flamengo no ano passado teve o caso aí do Gerson, né? Que teve que ser vendido aí para preencher aí uma meta também orçamentária, né? O Flamengo veio aí penando, né? No decorrer da pandemia, né? Teve problemas aí financeiros, né? Claro e evidente que atingiu aí a maioria dos clubes do Brasil, mas o Flamengo teve que vender o Gerson para também preencher essa meta orçamentária. Mas também, meus amigos, eu fico vendo que o pai do jogador não estava nos mostrando ao contrário, né? O pai do jogador ia no Flamengo e ficava relatando, né, que o jogador não seria certeza de ficar no Flamengo e aquela coisa toda, e o jogador acabou indo para o Olympique de Marseille, né, lá da França, tá certo? Aí vamos ver, né, o Flamengo aí tem muitos jogadores que só um deles aí, no caso aí o Matheus França, poderia superar esses 120 milhões com certeza, né? O Matheus França tem propostas aí dos grandes clubes da Europa e se facilmente iria deixar as pessoas responsáveis aí pelas metas, né, pela questão orçamentária do Flamengo, feliz da vida, né? 120 milhões dois jogadores aí fazendo boas vendas já deixa já o Flamengo um pouco mais aliviado acerca do orçamento, né? Do orçamento aí, e certamente vai atingir essa meta fácil. Mas, meus amigos, tem outra coisa aqui também, que o Flamengo vai encontrar um pouquinho de dificuldade nessa questão aí, como sempre, né? Quando é Flamengo tem que ter dificuldade. A questão da associação dos moradores, né? Lá da região lá do Parque Olímpico, né? Estão preocupados porque um estádio traz multidão, e multidão traz problemas, né? E a associação dos moradores estão preocupados com essa possibilidade de haver um estádio ali. Mas eu acredito que não seja problema, meus amigos, porque já foi construído o Parque Olímpico, né? E o Parque Olímpico certamente traz um fluxo de pessoas também. Claro que de modalidades e de esportes diferentes, mas não deixa de ser fluxo de pessoas, tá certo? Se o Flamengo encontrar alguma dificuldade com relação a isso, tem o plano B, como eu havia falado, né? Trouxe a informação aqui também, de que seria lá nas antigas instalações do Parque Temático Terra Encantada, né? Que é também uma área
propício aí para a construção do estádio, né? Vamos aguardar, vamos ver aí o que é que vai dar esse caldo todo, tá certo? Você é a favor ou você é contra a construção do estádio do Flamengo, estádio próprio, né? E mudando aqui de assunto, meus amigos, o Flamengo vai ter aí nesse mês, né, de julho, 8 jogos, começando hoje, né, Santos e Flamengo, 19 horas. O próximo jogo seria Flamengo e Tolima. Aí no domingo seguinte tem Corinthians e Flamengo em São Paulo. Quarta-feira tem Flamengo e Atlético Mineiro, jogo válido aí pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O próximo jogo seria Flamengo e Curitiba, Flamengo e Juventude, Avaí e Flamengo e Atlético Goianiense, já marcando aí o retorno do Campeonato Brasileiro, né? Flamengo tem que chegar nesse retorno aí com os dois pés para sonhar e brigar lá em cima na tabela para esse desejado Campeonato Brasileiro, tá certo, meus amigos? No mais, é isso, tá certo? O Flamengo é isso, é raça, amor e paixão, tá certo? Vamos aqui aguardar. Você que quiser deixar o placar abaixo, né? Deixa aí o seu placar. Eu tô apostando no 2-0, tá certo? 2-0 é suficiente, é uma vitória maiúscula, né? Mediante o momento que estamos atravessando aí. Teremos um time misto, né? Teremos um time considerado misto, né? Provavelmente o Flamengo entre com Santos, Rodinei, Pablo, Gustavo Henrique ou Léo Pereira, Ayrton Lucas, né, na lateral esquerda, e Thiago Maia, Diego Ribas, Arrascaeta, tá certo? E na frente Gabigol, Pedro e Marinho, tá certo? Se você quiser deixar o seu time abaixo aí, que possa ser diferente desse aqui, deixa abaixo aí o seu comentário. E é isso, meus amigos. Um abraço, saudações rubro-negras, se inscreva, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Tchau, tchau e bom final de semana e que Deus abençoe a sua casa e a sua família.